Fala meu querido, fala minha querida. Vamos agora dar continuidade à análise desse rol previsto na Lei de Crimes Hediondos, que foi muito modificado pelo pacote anticrime. Nós temos aqui o crime de estupro, que hoje, depois daquela mudança acontecida, se eu não me engano no ano de 2009, hoje reúne os núcleos, as condutas que antigamente eram previstas no crime de estupro e no crime de atentado violento ao pudor. Hoje, apenas o crime de estupro, que não mais exige apenas a conjunção carnal. Certo? Então, qualquer tipo de ato libidinoso, que não haja consentimento, pode ser enquadrado como estupro. Nós temos também o estupro de vulnerável, certo? Estupro de vulnerável também é considerado crime hediondo. Professor, e no caso do estupro de vulnerável, vamos supor que o sujeito ele praticou relações sexuais com um menor de 14 anos, com um enfermo mental, com um deficiente mental, ou de alguma maneira ele praticou relações sexuais com alguém que não poderia dar o seu consentimento, que não poderia ter capacidade de resistência, que não sabia nem o que estava fazendo porque, digamos que tinha tomado algum medicamento ou tinha ingerido bebida alcoólica, de maneira a nem saber onde é que estava, sem poder ter um consentimento realmente válido. Nesse caso, nós temos esse estupro de vulnerável. Cuidado que, nesse caso, o consentimento do vulnerável ele não é considerado, porque não se considera que um menor de idade, que um deficiente mental, ou que uma pessoa que teve a sua capacidade de resistência aniquilada, retirada, ela consiga dar um consentimento real. Por isso que o estupro de vulnerável é uma espécie de presunção legal de que houve, naquele caso, violência. Perfeito? Então nós temos tanto o estupro quanto o estupro de vulnerável são considerados crimes hediondos. Nós temos também a epidemia com resultado morte. Claro que essa epidemia, meu querido, é uma epidemia dolosa. Você ter provocado dolosamente uma epidemia, mas não qualquer epidemia. Uma epidemia que resulta em morte. Então, duas características aqui. Primeira coisa, essa epidemia tem que ser dolosa. E segunda, tem que resultar em morte para ser considerada crime hediondo. Nós temos também a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Claro, isso aqui tem que ser praticado com dolo. Tem que ser praticado com dolo. Então, quando, por exemplo, você falsificou um medicamento, há bem pouco tempo, né, bem pouco tempo não, na verdade, é que eu estou ficando velho, já faz bastante tempo, pílulas anticoncepcionais estavam sendo substituídas por farinha, placebo. Imagina só, né? Imagina só, você compra lá o seu anticoncepcional, ciente de que tá tranquilo, tá favorável, certo? Não vai vir daqui a 9 meses uma surpresinha, né? Um bebezinho, um chorinho daqui a 9 meses que não vai te deixar mais dormir. E aquele medicamento, na verdade, era ali uma pílula de farinha. Se essa falsificação tiver acontecido de maneira dolosa, vai responder por crime hediondo. Nós temos também o favorecimento da prostituição ou exploração sexual, outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Então é criança, adolescente ou vulnerável. Cuidado, não é qualquer exploração sexual, tá? Não é qualquer tipo de exploração sexual. Uma exploração sexual de maior de idade não é considerada crime hediondo. É a exploração sexual de pessoas que são consideradas com maior grau de vulnerabilidade. A criança, o adolescente e a pessoa com deficiência mental. A pessoa que for vulnerável, por exemplo, por ser considerada deficiente mental. Perfeito? A lei colocou aqui vulnerável, mas nós podemos considerar aqui o deficiente mental enquadrado dentro desse conceito, dentro dessa noção de vulnerabilidade. E aí nós temos a questão número 13, que fala, por exemplo, de acordo com a lei, são crimes hediondos, entre outros, o latrocínio. O latrocínio a gente já sabe que é realmente um crime hediondo, certo? A gente viu quando nós falamos do roubo, que hoje não é só latrocínio, temos outros, depois do pacote de crime, outros tipos de roubo, tanto qualificado quanto circunstanciado. A extorsão mediante sequestro, professor, é crime hediondo na forma simples e também na forma qualificada, professor? Sim. Tortura, tráfico e estupro. Estupro mas meu querido, tortura e tráfico fazem parte daquele chamado 3T, que não são crimes hediondos, mas crimes o quê? Equiparados. Então aqui que estava a pegadinha. Questão 13 está o quê? Questão 13 está errada. Veja, um detalhe, uma palavrinha, equiparados, tornou essa questão errada. Belezinha? Perfeito. Então vamos para a questão número 14. A questão 14 fala o seguinte para a gente. Conforme a legislação pertinente,
Considera-se crime hediondo. Letra A. O favorecimento da exploração sexual de pessoas adultas. Não. Adultas não. Nós vimos o quê? Criança, adolescente ou vulnerável. Adulto não entra, perfeito? Como crime hediondo. O estupro de vulnerável tentado. Perfeito. Nós vimos que os crimes hediondos são tanto os tentados quanto também o quê? Os consumados. Ambos são considerados crimes hediondos, por isso que ficamos com a letra B. A letra C fala lesão corporal dolosa de natureza grave. Não. Aqui é uma previsão genérica. Nós vimos o quê? Que vai ser lesão corporal dolosa, aquela que for gravíssima, ou com resultado morte, contra aquelas autoridades, que são o quê? As autoridades 142, que são os militares, do 144, que são os órgãos de segurança pública, do sistema prisional, do sistema prisional, também nós temos da Força Nacional de Segurança Pública, tanto no exercício da função, quanto pelo fato de exercer essa função, por se qualificarem como agentes, mas também o quê? Os cônjuges e os parentes consanguíneos até o 3º grau civil. Essas aqui, as vítimas. Perfeito? Então, letra C errada. Sequestro não, extorsão mediante sequestro. Extorsão simples não. Nós vimos que hoje, com as mudanças do pacote anticrime, a extorsão que é considerada como crime hediondo vai ser o sequestro relâmpago, certo? A extorsão que é qualificada pelo resultado lesão corporal ou morte. Houve uma ampliação aí das possibilidades de crimes de extorsão na qualidade de crimes hediondos. Nós temos aí agora o crime de furto. Professor, furto também, mas não é qualquer furto. É o que for qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Isso aqui foi inserido por quem? Veja, pelo pacote anticrime. Por que o pacote anticrime fez essa inserção? Por causa, gente, cada vez mais ser aumentado as explosões de caixas eletrônicos. Isso, infelizmente, isso é uma lástima. Tem cada vez mais aumentado. Praticamente aí todo dia você tem notícia de explosão de caixa eletrônica. Então, nesse caso, você tem um furto, certo? Dependendo da situação, você pode ter um roubo, certo? Vai depender muito da situação no caso concreto. Muito difícil, muitas vezes você vai ter um roubo, porque vai se caracterizar ali, muitas vezes, o rompimento de obstáculo. Mas, de qualquer maneira, o legislador ele colocou o furto mediante explosão ou outro artefato análogo como sendo crime hediondo. Uma coisa muito interessante, por quê? Porque nesse caso aqui, olha que interessante, nesse caso, o legislador ele colocou o furto qualificado pelo emprego explosivo como crime hediondo. Mas e o roubo? É o que eu perguntei aqui abaixo. E o roubo? Quando ele é qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum. O legislador simplesmente se esqueceu. Ele fez a previsão para o furto e para o roubo não fez. Ora, o roubo, que nessas circunstâncias claramente é muito mais grave do que o furto, qualificado pelas mesmas circunstâncias, não foi positivado como crime hediondo, não foi classificado, não foi considerado como crime hediondo, claramente uma omissão legislativa. Esse pacote anticrime ele tem várias falhas. A gente vai explorar algumas dessas falhas no que pertine aqui à nossa lei de crimes hediondos ao longo do nosso avanço aqui nessa disciplina, nessa lei. Então, realmente, o legislador, ele fez o quê? Ele se esqueceu. O legislador, podemos dizer assim, ó, comeu mosca. Isso, se esqueceu. Deveria ter colocado. E aí, professor, pode considerar como crime hediondo? Não pode, por quê? O que nós temos é o critério legislativo. Eu só posso considerar como crime hediondo se estiver previsto especificamente, se estiver tipificado expressamente nesse rol exaustivo. Nós temos também a previsão do parágrafo único dizendo que consideram-se também hediondos os crimes tentados ou consumados de genocídio. Veja, genocídio que está previsto na lei específica a 2889, 2889, e o crime de genocídio, ele tem algumas possibilidades. Não é só, por exemplo, você matar
uma grande quantidade de pessoas, de uma raça, de uma etnia, não. É, por exemplo, você fazer transferência forçada de crianças, você, por exemplo, obrigar um conjunto de pessoas a, por exemplo, a não se reproduzirem, você meio que impedir que aquele grupo étnico, por exemplo, que aquela raça, ela se procrie, ela tenha ali filhos e netos e bisnetos, certo? De maneira que você, ao longo de um tempo histórico, você acaba eliminando aquela raça, aquele grupo étnico. Também é uma espécie de genocídio. Então nós temos algumas condutas de genocídio previstas nessa lei 2889, certo? Então dá uma olhadinha na lei, veja lá os tipos penais específicos referenciados aqui pela lei de crimes hediondos. Todos esses são considerados como crimes hediondos, seja na sua forma tentada ou na sua forma consumada. Vem comigo para o material. Também considerado, veja que novidade, isso aqui foi trazido por quem? Esse inciso 5º aqui? Pelo pacote anticrime. Cuidado, não é programa de aceleração do crescimento, não. Isso nem existe mais. Isso aqui agora é pacote anticrime pra gente, tá? O crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Então, por exemplo, quando você tem uma organização criminosa, que ela é montada, certo? Para fins da prática de tráfico de drogas. O tráfico de drogas não é um crime equiparado hediondo? Então nós temos aí, nesse caso, o crime de organização criminosa como crime hediondo, já que foi uma organização criminosa montada, constituída para a prática de crimes hediondos, ou nesse caso específico do exemplo, equiparado a crime hediondo. Perfeito? Então, a organização criminosa, você vai ver lá na lei específica o conceito de organização criminosa. Não vamos entrar em detalhes porque hoje o assunto não é a lei de organização criminosa. Nós temos também como crimes hediondos, tanto de maneira tentada ou consumada, o crime de posse, veja, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Professor, o que é uma arma de fogo de uso proibido? Uma arma de fogo de uso proibido é quando você tem um armamento, por exemplo, que ele é disciplinado, ele é classificado em tratados, em documentos internacionais, como arma de fogo de uso proibido. Por exemplo, uma arma de destruição em massa. Uma arma de fogo que se qualifique dessa maneira vai ser uma arma de uso proibido, certo? Nós temos também como arma de fogo de uso proibido quando um objeto que ele não foi feito para ser utilizado como arma, mas ali você tem uma arma que foi camuflada, certo? Então você, por exemplo, igual o Pinguim, certo? Quem já assistiu Batman sabe lá, aquele guarda-chuva do Pinguim, que ele atirava lá com aquele guarda-chuva. Nós temos ali um objeto que tradicionalmente ele não foi feito para disparar projéteis, sendo utilizado como arma de fogo. Nesse caso, essa é uma arma de fogo de uso proibido. Perfeito? Então, a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, isso aqui também foi modificado por quê, gente? Tudo isso aqui foi modificado pelo pacote anticrime. Isso aqui passa a ser considerado crime hediondo. Lembrando mais uma vez que o pacote anticrime diferenciou a posse e o porte de arma de fogo de uso restrito da posse e do porte de arma de fogo de uso proibido. Antigamente era junto, estava tudo no 16, lá no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Agora está o quê? Em tipos penais separados, perfeito? De maneira que a posse e o porte da arma de fogo de uso proibido, ela é mais grave, ela tem uma quantidade de pena maior, hoje, depois do pacote anticrime. Então o que vai ser crime hediondo aqui é o quê? É a posse e o porte da arma de fogo de uso proibido. Veja que interessante, antigamente, o que era considerado como crime hediondo era o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, lá da Lei 10.826, certo? Do Estatuto do Desarmamento. Esse artigo 16 contemplava tanto as armas de fogo de uso restrito, quanto as armas de fogo de uso proibido. O nosso pacote anticrime fez uma cisão, de maneira que esses crimes agora estão em tipos penais distintos, e só vai ser considerado crime hediondo a posse ou o porte de arma de fogo de uso proibido. Então hoje, o crime de posse ou de porte de arma ilegal de arma de fogo de uso restrito não é mais
considerado crime hediondo. Perfeito? Isso depois de quê, professor? Depois das alterações feitas pelo pacote anticrime. Perfeito? Então hoje a posse... Deixa eu melhorar esse D aqui, ficou horrível, pelo amor de Deus. Então hoje a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, perfeito? Não é mais crime hediondo, só de uso proibido. Tudo bem, meu querido? De uso permitido é que não é mesmo, que não tem aqui, perfeito? Agora, olha só, o inciso 3º fala que é crime hediondo o comércio ilegal de arma de fogo e também o tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Olha que interessante, esses incisos 3º e 4º, eles não estavam previstos na lei de crimes hediondos. E era um contrassenso, por quê? Porque a lei dizia que era crime hediondo a posse ou porte de arma de ilegal, claro, de arma de fogo de uso restrito. Mas não dizia nada sobre o comércio ilegal e sobre o tráfico internacional. Sendo que essas condutas são muito mais graves do que a mera posse ou mero porte ilegal. Então nós tínhamos uma conduta menos grave sendo considerada crime hediondo e condutas mais graves que estavam fora da lei de crimes hediondos. Então nesse caso o legislador ele corrigiu essa distorção no pacote anticrime. Mais uma vez eu faço questão de revisar, porque na repetição que a gente aprende. Na vida a gente aprende ou por repetição ou por emoção. Como eu sei que não vou te emocionar com essa aula aqui, certo? Por mais que esse professor que vos fala seja um professor muito bonito, só que não, ele não vai conseguir te emocionar. Então eu vou trabalhar o quê? Com a sua repetição. Mais uma vez, vamos lá. Didaticamente. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito não é mais crime hediondo. Uso restrito não é mais. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Agora sim, isso é crime hediondo. Perfeito? E agora, novidade também. O comércio ilegal e o tráfico internacional, que antes não eram crimes hediondos, agora são crimes hediondos. Perfeito? Não vai se esquecer disso. Tudo isso com o nosso pacote anticrime. Perfeito? Então vamos lá. Continuando. Lei de drogas e figuras equiparadas. Veja, nós temos a previsão que o crime de tráfico é o quê? Que o crime de tráfico ele não é crime hediondo. Ele é o quê? Pelo amor de Deus. Não vai, a essa hora, a essa altura do campeonato, depois de estar no nosso 3º vídeo sobre essa lei, me errar esse tipo de questão. Se você errar, pelo amor de Deus, nem fala que foi meu aluno. Brincadeirinha. Mas vamos lá. Nós já sabemos que esses crimes não são crimes hediondos. Eles são o quê? Crimes equiparados a crimes hediondos. Mas veja bem, professor, a lei de drogas, a lei 11.343, ela traz vários tipos penais, certo? Não são tantos assim, na verdade, mas traz alguns tipos penais. Será que são todos os tipos penais da lei de drogas que são considerados crimes equiparados a hediondos? Será que são todos, professor? Não, não são todos. Não são todos. Então nós temos aí posições jurisprudenciais já firmadas pelo STF, pelo STJ, e também temos algumas posições doutrinárias. E eu trouxe um quadro, esse quadro você vai ter que lembrar, pelo amor de Deus, pelo que é mais sagrado. Você vai ter que lembrar porque isso aqui cai, tá? Na hora da prova. Então o fato é que são considerados como condutas assemelhadas ou equiparadas a crimes hediondos os crimes de tráfico propriamente dito, que são os crimes do artigo 33 e do parágrafo 1º. Veja, professor, artigo 28, pelo amor de Deus, eu nem coloquei aqui porque não faz o menor sentido. O artigo 28, é claro que ele não é considerado equiparado, tá? Esqueci de colocar, mas pelo amor de Deus, você tá ali com droga para consumo pessoal, é claro que não vai ser crime hediondo, artigo 28, beleza? Então, o que vai ser considerado? O tráfico clássico e também as figuras equiparadas do parágrafo 1º do artigo 33. Nós temos também considerado como crime hediondo por força de jurisprudência do STJ e da doutrina, o financiamento ou o custeio do tráfico do artigo 36. Alguns doutrinadores, veja, isso aqui ele é o quê? Isso aqui é discutido, não tem consenso, não há consenso, A maioria dos doutrinadores, certo? Que eu coloquei alguns, mas eu posso dizer que a maioria considera que o tráfico de maquinário lá do artigo 34 seria crime hediondo, perfeito?
mas isso aqui não vai cair na sua prova. Não vai cair por quê? Porque não há consenso. Então esquece esse 34. O que é que vai cair na sua prova? Primeira coisa, 33 e o parágrafo 1º do 33 são considerados crimes hediondos. 28 não é crime hediondo. O que também não é crime hediondo? Esse aqui é o que eu mais aposto de cair na sua prova. Por quê? Porque esse aqui nós temos tanto decisão do STF quanto decisão do STJ, que é o famoso tráfico privilegiado. Quando o sujeito ele é primário, tem bons antecedentes, ele não se dedica a atividades criminosas, não integra a organização criminosa. Nesse caso, ele vai praticar o crime do artigo 33, parágrafo 4º, que é o tráfico privilegiado, que nesse caso tem uma punição muito mais branda, perfeito? Não é considerado crime hediondo. Grave isso aí, tráfico privilegiado não é crime hediondo. Considera-se também, e aqui também tem decisão do STJ, que o crime de associação para o tráfico não é crime hediondo. Nós daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre esse crime de associação para o tráfico, mas ele não é crime hediondo de acordo com o STJ. Nós também temos aqui a consideração de que o induzimento ou instigação ao auxílio ao uso de drogas também não é, que é o parágrafo 2º do artigo 33. Aquele uso compartilhado, quando você oferece drogas para uso compartilhado, você vai usar junto com aquela pessoa, certo? Então nesse caso também não é considerado, a famosa roda de drogas, né? Roda de consumo de drogas, também não é considerado crime hediondo. E a colaboração para o tráfico, é o caso do fogueteiro, que avisa lá que está chegando. Cuidado com isso aqui, tá? Cuidado. Não aqui na lei de crimes hediondos, por quê? Porque nem nesse caso a participação do fogueteiro é considerada crime hediondo, nem nesse caso também a associação é considerada crime hediondo, também não é considerada crime hediondo. Agora, lá na lei de drogas, e aqui eu vou fazer uma pequena observação lá da lei de drogas, para você não confundir a conduta do fogueteiro com da associação para o tráfico. O fogueteiro, quando é algo eventual, ele vai responder pelo artigo 37. Agora, se for algo realmente que ele faz parte daquela estrutura, que realmente você vê ali uma conduta de maneira mais sólida, mais reiterada, uma identificação, uma permanência de conduta, nesse caso, nós temos não o mero crime do artigo 37, mas o crime de associação para o tráfico. O que importa é que ambos não são hediondos. Não são hediondos. Desculpa, não são equiparados a hediondos. Não são, olha o professor, até o professor está se confundindo. Não são equiparados a hediondos, perfeito? E também nós temos aqui o artigo 28, que é o consumo pessoal, também não é equiparado, perfeito? Não é equiparado. Cuidado com isso aqui, tá? Você tem que lembrar, principalmente na hora da sua prova, o que cai, o que cai, o que cai, o que cai. O que mais tem caído é com relação ao tráfico privilegiado, porque é o que mais nós temos jurisprudência, não é equiparado, não. Guarda na sua mente, se você tem que repetir, repete. O tráfico privilegiado não é equiparado, privilegiado não é equiparado. Até faz uma marchinha de carnaval aí, perfeito? O que importa é que você acerte a questão da sua prova. E cuidado, estamos falando de condutas equiparadas, não de crimes hediondos, mas de figuras equiparadas a crimes hediondos. Artigo 15. Segundo o disposto na legislação específica, são crimes hediondos, entre outros, o homicídio qualificado, o latrocínio, a epidemia com resultado morte e o genocídio. Veja, todos os qualificadores de homicídio são crimes hediondos. Latrocínio nós vimos também que é crime hediondo. A epidemia, não qualquer ela, mas a epidemia dolosa e com resultado morte, também crime hediondo. E o genocídio. Questão 15, questão correta. Veja, uma questão como essa, ela só quer saber se você lembra do rol. Nada mais do que isso, perfeito? E aí nós temos a questão 16, que fala que o crime de associação para o tráfico, caracterizado pela associação de duas ou mais pessoas para a prática de algum dos crimes previstos na lei de drogas, é delito equiparado a crime hediondo. Veja que o examinador ele teve o cuidado de colocar o equiparado, certo? Muitas vezes a gente na pressa esquece de falar esse equiparado. Não deixe de falar, tá? Eu sei que na pressa às vezes você esquece, mas se for uma prova escrita, aí você coloca lá
que crime de tráfico de drogas é hediondo, você vai perder ponto, é equiparado a hediondo. Cuidado com essa precisão técnica, tá? Você vê que até mesmo eu que na aula estava falando, crime hediondo, aí depois, equiparado, se liga, menino, não incorpora o espírito aí do candidato que vai ficar devendo processo, não. Sai espírito ruim, vamos lá. Essa questão está certa ou errada? Tudo bem, o examinador mandou bem, colocou aí equiparado, beleza, foi técnico, legal. Mas, meu querido, a associação para o tráfico, nós falamos que não é considerado equiparada a crime hediondo. Por isso que essa questão 16 está errada. Questão 17. Não é hediondo o crime de tráfico de entorpecentes praticado por agente primário, de bons antecedentes e que não se dedica a atividades criminosas nem integra a organização criminosa. Veja, esse crime de tráfico privilegiado, o crime de tráfico privilegiado, ele não é equiparado a hediondo. Aqui eu acredito que o examinador ele não foi muito técnico, tá? Porque na verdade o adequado aí nessa questão 17 era colocar não é equiparado a crime hediondo. Mas se não é equiparado a crime hediondo, também não é hediondo, perfeito? Tráfico privilegiado, ele nem é equiparado, nem é crime hediondo. Não é hediondo por não estar no rol da lei de crimes hediondos. E não é equiparado porque, de acordo com o STF, não é considerado tráfico para fins de aplicação da lei de crimes hediondos. Tranquilo? Questão 17, portanto, o quê? Questão 17 está corretinha, sem nenhum problema. Não tenho que tirar dessa questão 17. E aí nós vamos falar no próximo bloco sobre um assunto mais delicado, que é o assunto de progressão de regime. Mas como é um assunto mais complexo, nós já estamos no final desse bloco, não vou deixar pela metade, porque senão vai prejudicar a sua compreensão, vai prejudicar a nossa abordagem didática desse conteúdo. Nós nos encontramos no próximo, agora quase interpretei aqui o Cebolinha, né? No próximo bloco. Um abraço, até daqui a pouco, é só uma pausa para um pequeno café.